Queria falar com vocês hoje a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. Na verdade, eu chamei essa palavra de o próximo passo. Porque nós não fomos chamados simplesmente para participarmos de uma reunião onde a gente aprende alguma coisa, se sente abençoado, sai daqui da mesma maneira como entrou e confina a nossa vida, nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus ao tempo que a gente passa na igreja. O Senhor nos chamou para algo maior que isso. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa manhã. Deus nos criou com propósitos, com planos. Quando Ele criou você de uma maneira toda especial, Ele pensou naquilo que você iria fazer para o reino. E por isso, Ele colocou na sua vida dons e talentos especiais, habilidades singulares que só você tem. Eu gosto de dizer que nós somos como uma chave que foi feita para abrir um determinado segredo, uma porta. Nós fomos forjados, fomos trabalhados. Sabe como é que você copia uma chave? É com uma lima, não é isso? Aperfeiçoando os dentes, criando os dentes que vão abrir um determinado segredo. E a nossa vida é assim. Nós somos, à medida que vamos passando pelas circunstâncias, pelas situações, de acordo com os dons e talentos, habilidades que o Senhor colocou na nossa vida, esses dentes dessa chave vão sendo formados, vão sendo criados, para que nós possamos, então, cumprir um propósito muito específico, abrir uma chave que só cada um de nós pode fazer. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Sabe, nós fomos criados com o propósito de fazermos boas obras, que Deus já tinha preparado. Isso quer dizer que você não nasceu por acaso, e que você não está aqui por acaso, e que você tem um propósito, você tem um chamado de Deus, uma missão, algo que só você pode fazer. É claro que se você se omitir de fazer, Deus vai levantar outra pessoa. Deus não vai deixar a sua obra incompleta. Mas Ele nos deu o grande privilégio, a grande oportunidade de fazermos parte da grande obra de Deus nesse mundo. E quando a gente se esquece disso, gente, quando a gente não percebe, quando a gente não pensa, não vive pensando nisso, a gente deixa de desfrutar da grande bênção de sermos colaboradores de Deus. Você já se sentiu feliz em ver que você foi útil na vida de alguém? Você já se sentiu feliz em ver que você abençoou alguém com alguma coisa que você tem, que você faz? Muitas vezes a gente fica tão focado em nós mesmos que a gente acha que só vai ser feliz quando alguém fizer alguma coisa por nós. Mas a própria palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Isso não é à toa. Quem já teve a oportunidade de abençoar alguém, de fazer alguém, sabe que é muito melhor mesmo você fazer alguma coisa por alguém do que muitas vezes receber. Quantas vezes você já deu um presente e você ficou extremamente satisfeito de ver a maneira como a pessoa respondeu àquele presente? Não é? E quantas vezes você recebeu um presente que você queria muito e falou, puxa, é legal, mas passou tão rápido. Mas a gratidão da pessoa que recebeu alguma coisa de você é o que vai alimentando em nós essa alegria também. Então a gente precisa lembrar que nós fomos criados por Deus com um propósito. Deus nos criou para que a gente andasse em boas obras. E andar tem a ver com um processo diário. À medida que eu vivo, à medida que eu faço as minhas coisas, à medida que eu trabalho, à medida que eu me relaciono com a minha família, eu estou praticando aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu preciso ter essa percepção, que tudo que eu faço é e deve ser para a glória de Deus. A maneira como eu lido com as pessoas que estão ao meu redor, com a minha família, a maneira como eu faço o meu trabalho, a excelência com que eu faço o meu trabalho, a minha pontualidade, a minha integridade em falar que vou fazer e fazer de fato, a fazer o meu melhor, a maneira como eu atendo o telefone de uma pessoa, a maneira como eu falo muitas vezes com um atendente de telemarketing. Já parou para pensar nisso? Que a maneira como você atende uma pessoa que te liga para te vender alguma coisa pode ser uma bênção para a vida daquela pessoa? É muito chato você receber ligação de telemarketing, não é isso?
É chato pra caramba. Você não quer, a pessoa vai ficar insistindo. Mas o que custa da nossa parte sermos gentis, educados e nos colocarmos no lugar daquela pessoa? E tratarmos aquela pessoa com graça, com amor, com paciência. Você não precisa comprar, mas você pode tratar aquela pessoa falando com carinho, com educação, com gentileza. E pode dizer para ela: Deus te abençoe, Deus prospere o seu trabalho, que Deus te abençoe, abençoe as suas vendas. Eu tenho certeza que mesmo que se você não comprar nada, aquela pessoa vai desligar o telefone de uma maneira mais feliz, não é isso? O que custa da nossa parte fazer isso? Mas a gente só faz isso se nós formos motivados por esse chamado de Deus. Porque se depender da gente, a gente vai desligar o telefone e falar: não, não quero, obrigado, desculpe, até logo. Não é assim? Mas se eu entender que eu vivo para agradar a Deus, que as minhas atitudes, que aquilo que eu faço no meu dia a dia podem colaborar para o propósito de Deus na minha vida e na vida das pessoas, que eu posso ser bênção de maneiras que das mais inusitadas, isso muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu ajo, como eu vivo. Sabe, nós somos chamados com um propósito. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha quantos adjetivos, quantos atributos especiais que o autor, o Paulo está falando para essa igreja. Na verdade é Pedro que está falando, né? 1 Pedro 2,9. Uma raça eleita, um sacerdócio real, uma posição de autoridade. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa. Para quê? Só para eu sair por aí falando assim: eu sou o bonzão? Eu sou o máximo? Não, porque Deus me abençoa. Não, porque eu vou vencer tudo. Comigo vai dar tudo certo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Qual que é o propósito? Ele diz assim: a fim de, com o propósito de, com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos fez pessoas especiais, com habilidades especiais, com um único propósito: proclamar aquilo que Deus fez na nossa vida. Deus nos chamou para mostrar quem Ele é, para revelar o Senhor ao mundo, a sua bondade, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, o seu amor por nós. Esse é o nosso chamado, gente. E quando eu esqueço disso, quando eu deixo de viver dessa forma, eu estou deixando de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu preciso me lembrar dessas coisas. Que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. A nossa vida, portanto, é um processo, um aprendizado, um crescimento. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. O que é isso? Um passo por vez, um degrau de cada vez. Hoje, eu estou mais parecido com Jesus do que eu estava ontem. Ou pelo menos eu deveria. É isso que o apóstolo está falando. Que todos os dias nós devemos ser transformados. Permitir que o Espírito Santo de Deus mude as coisas da nossa vida. Que a gente muitas vezes fala assim: eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não, comigo é assim, eu não tenho paciência. Comigo é assim. Como é que é? Eu pago, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Uma coisa desse tipo, né? E a gente se conforma em ser pessoas que estão aquém do que a vontade de Deus quer para a nossa vida. A gente fala: eu sou assim mesmo, eu sou chato mesmo, eu sou crítico mesmo. Não, eu sou, esse é o máximo. Não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Você não é sincero, querido, você é mal educado, você é grosso. Não é? Às vezes a gente é grosso, a gente fala: não, eu falo mesmo, comigo é assim, eu sou direto, eu gosto de ser direto. Você pode ser direto, mas pode ser educado, você pode ser gentil, pode ser amoroso também. Permitir que o Senhor transforme essas coisas na nossa vida é fazer com que a gente cresça de glória em glória. Cada dia mais parecidos com Jesus. É um processo.
Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A aurora é o seguinte, ela começa, a aurora é o amanhecer, né? Amanhecer é bonito, porque está tudo escuro, de repente você vê uma luminosidade meio avermelhada, vai ficando cada vez mais intenso, até ser dia perfeito. É assim a nossa vida. Nós, quando nos aproximamos de Jesus, recebemos um pequeno fio de luz. E à medida que a gente vai chegando mais perto do Senhor, Ele vai revelando de fato quem nós somos e as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Essa é a vereda do justo, que vai crescendo, vai ficando cada dia mais claro, cada momento mais claro, até ser dia perfeito. O Senhor quer nos levar à perfeição, a sermos a imagem de Jesus, a mesma estatura de Jesus. Mas a gente muitas vezes fica patinando nessas coisas, né? 1 Coríntios 3, versos 1 e 2 diz assim, olha que interessante. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está falando o seguinte, olha, eu queria falar com vocês de igual para igual, mas vocês são crianças, são carnais. Versículo 2, ele fala assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quando que a gente fala ainda? Quando você tem expectativa que alguma coisa já tenha acontecido, não é isso? Você não acordou ainda? Quer dizer que você já deveria ter acordado. Você não chegou ainda, por quê? Você já deveria ter chegado. E Paulo está falando assim, eu não pude dar alimento sólido para vocês ainda, porque vocês não podem suportar. Quer dizer, já devia ter suportar, mas vocês ainda não chegaram nessa posição. Vocês ainda são carnais. É isso que eu estou falando. A gente precisa encarar o processo de crescimento que Deus nos chamou para fazer. Deus, toda vez que chama alguém, o padrão de Deus é chamar alguém e enviar essa pessoa. E hoje eu quero que você saia daqui sabendo que Deus te chamou para alguma coisa muito maior do que aquilo que você imagina. Cada um de nós. Isso não é só para o pastor, não é só para o missionário, não é só para o evangelista, é para cada um de nós. Quando Pedro fala que nós somos raça eleita, ele não escolheu só os pastores, só os líderes da igreja. Era toda a igreja, ele está falando com toda a igreja. E eu queria passear um pouco com vocês em alguns personagens da Bíblia que foram chamados por Deus. Eu queria começar com Abraão. Abraão foi chamado para que ele abençoasse um povo. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Legal essa promessa, hein? Você não gostaria que Deus chamasse você para fazer isso? Ó, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome. Quem não quer? Mas o versículo não termina aí. Ele termina aqui dizendo assim: sê tu uma bênção. Ou seja, tudo que Deus prometeu para Abraão tinha um propósito, de que ele fosse bênção, de que ele abençoasse outras pessoas. O versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão foi chamado para abençoar pessoas, e por isso Deus o abençoou. Deus abençoa Abraão de uma maneira sobrenatural e muito grande, para que ele fosse bênção na vida de outras pessoas. E o chamado de Abraão foi assim: sai da onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não deu detalhe. O que Abraão teve que fazer? Simplesmente obedecer. Senhor, mas para onde? Vamos, no caminho eu vou te mostrar. Senhor, mas por quê? Não interessa, vamos, eu tenho um plano para você. E Deus quer fazer da mesma forma com você. Talvez você esteja perguntando assim: Deus, para que o Senhor está me chamando? Para onde que eu vou? Não interessa. Enquanto você vai ser bênção. E Deus vai te abençoar para que você possa abençoar outras pessoas. Deus não vai te mandar sem recursos. Deus não vai te mandar sem os recursos que você precisa para ser abençoado e para abençoar outras pessoas.
Deus faz a mesma coisa com Moisés, e com Moisés é um episódio muito interessante. Em Êxodo capítulo 3, versos 2 a 4, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Interessante que Deus chama Moisés enquanto ele estava trabalhando. Moisés não estava no bem bom, não estava lá com perna para cima. Ele estava trabalhando para o seu sogro. E nesse momento, Deus chama Moisés. E Moisés, no seu chamado, Deus fala para ele que ele iria libertar o seu povo que estava cativo no deserto através de Moisés. E Moisés começa a dar desculpa, fala: Deus, mas eu não sei, o que eles vão falar quando eu chegar lá? Eu sou um homem, já estou velho, eu não tenho nada, eu não sei falar direito. E Deus fala o seguinte para ele: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Joga no chão. Quando ele joga no chão, aquele cajado se transforma numa cobra. O cajado era um sinal de autoridade, era onde Moisés se sustentava para caminhar, mas também era um sinal de autoridade. O que Deus falava para Moisés? Abre mão daquilo que você tem, coloca na minha mão e veja o que eu vou fazer. Talvez você esteja falando assim: meu tempo já passou, eu já estou na meia idade, não tenho mais futuro, o que eu tinha que fazer já foi. Mas Deus chama Moisés com 80 anos. 80 anos. Para fazer a obra dele. E Deus fala assim: o que você tem na mão? É com isso que eu vou fazer. É com isso que eu vou fazer você livrar o povo do Egito. Você acha que você está velho? Você acha que você já não tem nada para ser usado pelo Senhor? O Senhor quer usar a sua vida. Deus vai chamar você e vai capacitar você para fazer diferença na vida de outras pessoas. Você crê nisso? Se anima com essa palavra? Não quero que você saia daqui da mesma maneira que você chegou. A mesma coisa acontece com Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel, e esse episódio acontece lá em Juízes capítulo 6, quando os midianitas estão cercando o povo de Israel, e estão subjugando o povo, tudo que eles produzem, eles roubam, e Gideão está malhando o trigo, ele está separando o trigo num lugar onde não era para fazer isso, no lagar. O lagar é um lugar escondido, baixo, né, onde se amassava as uvas. E normalmente o trigo era separado num lugar alto, onde o vento pudesse ajudar a levar as cascas do trigo. Mas ele estava num lugar escondido. E aí Deus chama esse homem que está escondido, tentando se livrar dos seus inimigos. Ele fala o seguinte, Juízes capítulo 6, a partir do verso 11 eu vou ler, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas, aquilo que eu expliquei para vocês. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas e do que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Não fui eu que te enviei? E aí Gideão fala uma coisa engraçada: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho nada, eu sou alguém tão insignificante. Mas Deus fala: vai, homem valente. O homem que estava escondido, morrendo de medo dos midianitas, Deus chama ele de valente. Deus vê nele aquilo que ele não estava se vendo. E aqui vale a gente pensar o seguinte: você vai andar por aquilo que você acha que você é, ou por aquilo que Deus diz que você é? Nós precisamos conhecer as promessas de Deus para nós,
conhecer aquilo que Deus diz a nosso respeito e andar na força daquilo que o Senhor nos diz. E assim cumprir o nosso chamado. E Gideão foi de fato alguém que livrou, foi um dos juízes que livrou o seu povo dos midianitas. Deixa eu falar mais um exemplo para você. Isaías era um profeta. E ele estava no capítulo 6 de Isaías, é conhecido como o chamado de Isaías. Eu vou ler um pedacinho para você, a partir do verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele falou assim: eu vou morrer, eu vi a Deus, eu sou um homem pecador. Eu não posso estar aqui. A punição para mim vai ser a morte. Mas acontece o seguinte: um anjo, um querubim, vai até o altar, tira uma brasa e purifica os lábios de Isaías. Isaías foi imediatamente purificado. E por causa da purificação que ele recebeu de Deus ali, ele é imediatamente convocado a ir levar a palavra para o seu povo. Isaías não precisou fazer um curso de treinamento. Isaías não precisou passar por uma temporada de purificação espiritual. Ele não precisou fazer uma quarentena para se preparar. Não, imediatamente ele foi purificado e foi convocado por Deus para ser um profeta diante do seu povo. Não importa o momento que você esteja vivendo hoje. O Senhor pode tocar a sua vida e te purificar e te deixar pronto para fazer a vontade dele. Amém? Jesus é aquele que quer que a gente de fato dê os próximos passos que a gente tem propostos para nós. Quando ele lida com aquela mulher que foi pega em adultério, ele simplesmente fala para ela no final: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Deixa a tua vida de pecado para trás e começa a viver a vida segundo os propósitos de Deus para você. Eu não vou te condenar. Vai embora, mas não peca mais. Muda a sua vida. O Senhor Jesus deu a ela um novo motivo para viver. Ele não a condenou, mas ele a chama para viver um novo estilo de vida. Jesus também faz isso com o jovem rico, aquele encontro que ele teve com o jovem rico. Ele propõe para aquele jovem que faça o seguinte: vai, vende tudo que você tem e você vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Seja meu discípulo, ande comigo. A salvação daquele jovem não estava ligado a vender os seus bens e entregar para os pobres. Estava ligado ao fato de que o coração daquele jovem estava preso ao seu dinheiro. Estava preso à segurança que o dinheiro podia dar a ele. Ele estava sendo privado de um relacionamento profundo com Deus por causa do dinheiro que ele tinha, que era um ídolo na sua vida. Mas Jesus fala o seguinte: se livra desse ídolo, acaba com isso. Depois vem e anda comigo, me segue. Vem ter comunhão comigo, vem ter relacionamento comigo. Jesus chama aquele jovem para dar um próximo passo. Ele já vivia uma vida de obedecer à lei, mas faltava para ele relacionamento com Deus. E Jesus fala assim: se livra daquilo que está impedindo você de ter um relacionamento profundo com Deus. E depois vem e me segue. Anda comigo. Um outro exemplo é o endemoniado Gerazeno, ou Gadareno. Aquele homem que tinha dentro de si uma legião. E essa legião pede para ser lançada numa manada de porcos. Você sabe essa história? Quando ele é liberto, Jesus dá o comando para que essa legião saia daquele homem e vá para uma manada de porcos. Ele é liberto, ele pede para ir embora com Jesus, para servir a Jesus, para ser um seguidor de Jesus. No versículo 18 de Marcos capítulo 5, que é onde tem esse relato, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, ou seja, aquele homem que estava endemoniado pedia para Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu.
mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que Jesus está fazendo com aquele jovem? Ele está dando um propósito, ele está dando uma missão para ele. Você quer me seguir? Em vez de me seguir, você vai voltar para a tua casa e vai falar para aquele povo, para a tua família, para as pessoas que te conheceram, que viram você possesso, viram você completamente perdido. Você vai falar para eles aquilo que o Senhor fez na sua vida, a transformação que Deus operou na sua vida. É esse tipo de propósito, de chamado que o Senhor dá para nós, para cada um de nós. A gente não pode simplesmente viver a nossa vida sem compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nós. Você tem recebido bênçãos de Deus? Você é a mesma pessoa de quando você conheceu Jesus? Você foi transformado? A gente precisa compartilhar isso com as pessoas. As pessoas estão sedentas de alguém que tem uma experiência profunda com Deus. As pessoas estão sedentas de Deus e não sabem onde encontrar. Mas você pode ser um instrumento do Senhor para mostrar o Senhor para elas. E aqui, não, como eu falei com relação a Isaías, não tem cursinho que você tem que fazer. Não tem treinamento que você tem que fazer. Você tem que simplesmente abrir a sua boca e falar daquilo que o Senhor fez. Ah, mas eu não conheço muito a Bíblia. Não precisa ainda. Conhecer a Bíblia é um propósito da nossa vida. Cada dia, lembra que eu falei? Que é cada dia de glória em glória. Mas você não deve simplesmente esperar, achar que está pronto para começar a fazer diferença. Você pode falar daquilo que o Senhor fez hoje com você. O Senhor me curou. O Senhor me deu uma resposta. Eu era triste e hoje não sou mais. Eu não tinha esperança e hoje eu tenho esperança. Antes eu vivia preocupado com o dia de amanhã. Hoje eu não vivo mais. Por quê? Porque Jesus mudou a minha vida. Me deu esperança, me deu alegria, me deu propósito. O mundo pode estar caindo lá fora, mas a minha vida ainda permanece firme. Porque os meus alicerces estão em Jesus. Amém? Sabe, o Pai é glorificado, Deus é glorificado quando a gente dá fruto, quando a gente continua o trabalho que Ele nos chamou para fazer. Quando de nós começam a florescer novos brotos. Lá em João capítulo 15, verso 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando eu dou fruto, eu estou mostrando que o poder de Deus na minha vida faz efeito. Que o poder de Deus continua transformando pessoas. Eu sou uma vitrine daquilo que Deus quer e pode fazer na vida das pessoas. Do poder de Deus, da graça do Senhor. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Eu tenho que buscar viver uma vida que mostre Jesus. Eu tenho que olhar a maneira como eu falo, as coisas que eu falo, as pessoas com quem eu ando, a maneira como eu me comporto, porque eu sou um testemunha de Jesus. Eu fui chamado para proclamar o nome de Jesus. O Pai é glorificado quando eu dou fruto, quando a vida em mim começa a gerar outras vidas. Para isso que nós somos chamados. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. Sabe, o Senhor viu alguma coisa em você. Eu não sei o que Ele viu em mim, o que Ele viu em você. Mas Ele viu algo em nós e nos deu um chamado para que a gente dê fruto. E se nós estamos plantados nele, nós vamos dar fruto segundo a raiz da onde nós somos plantados. Frutos que glorificam o nome de Jesus, que mostram o poder e a graça de Jesus. E o mais maravilhoso, gente, é que nós temos o mesmo chamado de Jesus. E eu quero te mostrar isso. Lá em João capítulo 20, versículo 21, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Aí Jesus já está para ser levado aos céus. Ele já morreu, já ressuscitou, está falando as últimas coisas com seus discípulos. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que significa isso? A mesma missão, o mesmo poder, a mesma autoridade, para as mesmas pessoas.
A mesma autoridade que foi colocada sobre Jesus, Jesus está colocando sobre a nossa vida. O mesmo poder, a mesma missão, a mesma capacitação que foi colocada sobre Jesus, Jesus está colocando sobre nós. E você quer saber qual é a missão de Jesus? Vou ler para você. Lucas capítulo 4, verso 18. É quando Jesus está começando o seu ministério. Ele acabou de ser batizado, ele volta para a sua cidade, para a cidade onde ele cresceu, e vai para o templo para ler a lei. Era comum toda semana alguém se levantar e ler a lei. E ele lê um texto de Isaías. O texto diz assim, Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E aí ele fecha o livro e fala assim: hoje se cumpriu essa escritura. Esse é o chamado de Jesus, foi para isso que ele veio, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele termina dizendo assim, o seu relacionamento com seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É na autoridade de Jesus, é com esse chamado, de trazer vista aos cegos, de evangelizar os pobres, de proclamar a libertação. É isso que Jesus nos chamou para fazer. Você lembra que na semana passada eu falei sobre a corrida da fé e disse que havia uma multidão de exemplos, de testemunhas, pessoas que testemunharam da fé. E hoje eu passei com vocês por alguns personagens que tiveram encontros com Deus, em que Deus os chamou e os capacitou para fazer algumas coisas. A gente viu Abraão, a gente viu Moisés, a gente viu Gideão, Isaías, o jovem rico, a mulher adúltera, o endemoniado. O que eu quero mostrar para você é que tem gente de todo tipo. Tem gente que era considerada boa, tinha gente que era considerada impura, pecadora, tinha até endemoniado, gente. Todas essas pessoas foram chamadas por Deus e capacitadas pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Por que você não pode ser? Por que nós nos omitimos desse processo que o Senhor nos chamou para fazer? Não tem desculpa para a gente. E eu não quero terminar isso colocando um peso em você, sabe? Eu quero que, pelo contrário, você se sinta honrado. Fala assim: Senhor, se o Senhor usou todo esse povo aí, o Senhor pode usar a minha vida também. Porque o Senhor fez coisas na minha vida também. O chamado do Senhor para nós é muito grande, tem muita coisa para fazer, gente. E pode parecer, assim, alguma coisa aterrorizante. Como é que eu vou fazer tudo isso? Quem sou eu? E eu quero terminar dizendo o seguinte: em Atos, capítulo 1, verso 8, existe uma promessa para nós, que nós cantamos agora há pouco aqui. Atos 1, 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu não preciso fazer as coisas na minha capacidade, no meu braço, naquilo que eu sei fazer, na minha força. É o Espírito Santo de Deus sobre mim. Ele vai me dar poder. Eu vou receber poder na medida que o Espírito Santo desce sobre a minha vida, para que eu seja testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu queria que a gente saísse daqui hoje sem ficar olhando, sabe, para os nossos problemas. Todo mundo tem problema. As nossas aflições, as nossas limitações, todo mundo tem. Uns estão no momento mais crítico, mais agudo, mais grave. São situações diferentes e não dá para a gente medir. O que é muito para mim pode não ser muito para o Adriano. E o que é muito na vida do Adriano pode ser tranquilo para mim. Todos nós temos. Mas o que todos nós temos também é o chamado de Deus para nós. E não só o chamado, a capacitação do Espírito Santo, que vai nos ajudar a cumprir o seu chamado, que é algo que vai acontecendo gradativamente, dia a dia, mas que precisa estar o tempo todo no meu coração, na minha mente. Eu preciso estar atento o tempo todo.
Eu preciso me lembrar do chamado de Deus para a minha vida o tempo todo. Como eu falei, você vai atender o telefone, você tem que lembrar que você é uma testemunha de Jesus. Você vai falar com a pessoa que está no caixa, você tem que ser uma testemunha de Jesus. Você está discutindo com a sua esposa ou com o seu filho, você tem que ser uma testemunha de Jesus. Você tem que mostrar o que Jesus fez na sua vida. E quando eu tenho essa preocupação, eu tenho essa perspectiva, eu percebo que tantas vezes eu preciso ser transformado pelo Senhor. Que tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas, transformadas. Talvez exista orgulho, exista falta de perdão, exista medo, sentimento de incapacidade. Talvez exista uma limitação física mesmo, ou emocional, ou intelectual. Mas para tudo isso, o Senhor tem resposta. Quando Ele chamou Moisés, Ele capacitou Moisés. Ele não olhou para as limitações de Moisés e falou assim: eu vou com você, Moisés. Você quer mais o quê? Você é gago? Eu não sou. Ah, você é velho? Eu sou eterno. A gente não pode se limitar àquilo que as pessoas dizem que nós somos, às nossas limitações. Aquele jovem endemoniado, ele foi chamado por Jesus para proclamar o Evangelho. As pessoas podiam falar assim: você é um endemoniado. Negativo, eu não sou mais. Jesus me transformou. A mulher adúltera: mas você é uma adúltera. Negativo, Jesus me perdoou. Não sou mais. Qual a desculpa que a gente vai dar? Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente pode viver uma vida normalzinha, medíocre, de vir na igreja uma vez por semana, orar algumas vezes por semana, ler a Bíblia mais ou menos, na hora de dormir, quase capotando, dar o dízimo do líquido, não do bruto. Sabe, a gente viver a vida, nossa vida espiritual, nossa vida com o Senhor, no mínimo possível. Ou a gente pode se lembrar que nós somos chamados para algo maior, algo eterno. Nós vamos lembrar que nós somos chamados pelo próprio Rei para sermos anunciadores das boas novas do Evangelho. Não na nossa força, mas na força do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. As pessoas vão ver você e vão lembrar que fui eu que te mandei. As pessoas vão ver você e vão saber daquilo que eu fiz na cruz. As pessoas vão ver você e vão ver o amor de Deus sobre a vida delas. Até os confins da terra.